Mais uma tarde aí, o Vamp já chegou hoje eufórico aqui no estúdio, falando... Ué, tô mentindo? Falando que a seleção brasileira tá voando. Meu Deus, ele gosta de adivinhar os seus sentimentos. Ué, mas eu não adivinhei nada. Ele chegou aqui. Ó, a seleção brasileira tá voando, hein? Tá voando. 5-1, venceu a seleção brasileira, teve gol de todo mundo, teve gol do Pedro, que entrou e deixou a marca dele, Richarlison também, Rafinha, 2 golaços, então, Neymar, tem muita coisa pra gente falar sobre seleção brasileira. Boa tarde, velho Vamp, eu só falei, eu não quis descobrir sentimento hoje. Eu só falei que você chegou eufórico. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Mauro, Bruno, professor Vanderlei. Ele começa bem, viu, professor? Menino novo. Começa bem, dá o boa tarde. Depois do boa tarde ele só se perde. Aí fica 2 horas aqui, perdidinho no programa. Quando é que ele sabe fazer bem, dá o boa tarde, que todo mundo entende que tá chegando da escola no almoço agora, do trabalho, posando pro almoço. Atende, depois disso é só lambança. Só enrolação. Vai pra lá, vai se perdendo. Depois, quando entra no YouTube, então, só fica no YouTube, sai da TV, aí não sabe o que fala, baixa a cabeça, pensa em surfar, aí tem que arrumar assunto. Mas a verdade é que eu falo sério. Então, deixa eu dar boa tarde também pro Vanderlei Nogueira. Já que a única coisa que eu sei fazer, boa tarde também, Vanderlei Nogueira. Boa tarde. Mauro César Pereira, Bruno Prado. Fala, velho Van. Eu tinha começado para eu falar da seleção, né? Que a seleção tá voando mesmo, hein? O Bruno não estava vendo, disse que a Tunísia não estava gol, não sei quantos jogos, mas devia ser contra Gilbertrá, contra... Aquelas seleções tudo ruim que tem lá. O adversário mais forte teve Chile e Japão, o resto era mais... Chile e Japão, E aí foi desencadeando gol atrás de gol, né? Jogou bem de novo. Quando eu falei que, né, um dia antes, que a camisa cai bem no Rafinha da seleção, né, no Paquetá, né, faz muito bem. E eu acho que essa seleção, o jogo que começou ontem vai ser provavelmente a escalação titular com a presença do Alexandre na lateral esquerda, né? Acho que é mais ou menos isso ali mesmo. Jogou bem, sobrando. Todo mundo, quem entrou também muito bem, o Pedro entrou, fez o dele, né? Vive um grande momento. Tomou um gol de bola parada, né? Que está sujeito, dentro da partida você pode acontecer de tudo, mas na verdade que para cá de 5-1 poderia ter sido mais, né? O Charles marcando de novo, jogado banana. Se fosse ele comer a banana, se vai jogar banana, não adianta mais, vai punir quem? Não vai achar ninguém. Vai parar de vender banana? Não vai parar de vender banana. O cara pode entrar no estádio com uma banana, qualquer fruta, né? Deu essa polêmica, o Tite ficou irritado, bola pra frente, né? Não entendi só na hora do hino, né? Parece que nós somos rivais, o histórico dentro de campo, fora de campo, na história dos tunisianos. Vamos lembrar que quem invadiu a Tunísia foram os franceses. Não foram os portugueses nem os brasileiros, que dominaram durante muito tempo, né? E aí, vale ali no nacional, isso aí normalmente acontece quando tem problema entre países, né? De colonização, tudo. Nós não fomos colonizados pelos portugueses, não colonizamos os tunisianos, argelinos. Que aula de história, irmão. É por isso que eu gosto de estar contigo. É uma aula de história que a gente tem aqui ao vivo. Precisa ver quando eu tô no ninho as aulas que eu dou. Ele é brincadeira, mano. Mas, resumindo tudo, o Brasil jogou bem, eu só não entendi a banana, mas na hora do hino, que aí é uma coisa muito particular de Mas foram os franceses, né? Quem vai ali o hino brasileiro são os franceses, mas certo? tinha muito tunisiano ali. Não sei. Vocês acham que foram os tunisianos? Me pareceu que sim. Tava lotado de tunisiano. Lotado, fechado. Os franceses que nem estavam no estádio. Não, tinha os franceses que estavam lá, o Descampo assistindo o jogo. Alguns, né? Na França tem muito tunisiano, argelino, tem bastante as globais, tudo lá, toda dava um clique lá. Depois do jogo. É Semana da Moda em Paris. Deve ter tido uma festa, o Neymar deve ter organizado. Você escondeu o celular, você não vai vazar, viu? Agora, a gente vai falar sobre isso, né, do racismo, que realmente é um absurdo. Mas antes, Mauro César Pereira, falando do jogo, né? Porque realmente teve banana no campo, a torcida vaiou no hino, o Tite ficou indignado, o Richarlison tweetou também. A gente vai falar sobre tudo isso, mas o jogo em si, a gente sabe, né? Aí as pessoas, Piriado, para de secar, só quer criticar. Não é criticar, mas são amistosos fáceis também. Calma. Tipo, jogou contra a Gana. Gana perdeu de 4-1 pro Japão. Aí o Brasil ganhou de 3-0. O Vanderlei mesmo lembrou isso aqui. Aí agora joga contra a Tunísia, que também é um nada pro futebol mundial. Mas venceu e venceu bem. Agora, o que vale mais? A gente analisar os adversários ou realmente esse Brasil tá voando e vai chegar na Copa do Mundo jogando assim, atacando, ganhando bem, de goleada, ou aí o buraco é bem mais embaixo e o torcedor tem que saber
diferenciar um do outro? De primeira que eu tô vendo que a Tunísia não tomava gol há 7 jogos. Isso. Mas você sabe quais são os jogos, Vamos né? lá, Tunísia 1, Mali 0. Mali, Depois Tunísia 0, Mali 0. Tunísia 4, Guiné Equatorial 0. Botsuana 0, Tunísia 0. Tunísia 2, Chile 0. Tunísia 3, Japão 0. E Tunísia 1, Comores, que é um país pequenininho, né? Ilhas Da África, Comores. 1 a 0. Chile. Só Chile e Japão. E agora é 5-1. Né? Agora, assim, eu acho o seguinte, a gente sempre critica muito quando a seleção só joga com os times aqui da América do Sul e tal. Se for jogar com os africanos, ganhou bem. Eu acho que você pode, sempre digo isso, derrotar um time mais fraco de diferentes maneiras. Você pode sofrer para ganhar e pode massacrar. O Brasil passou por cima, né? Primeiro tempo já. Achei o time da Tunísia um tanto quanto inconsequente, tentou muito que agredir o Brasil, cedeu muito espaço no começo do jogo, tanto que eles empatam o jogo. E imediatamente após já toma um gol, eu tomo outro gol e aí tudo já se resolveu. Achei a estratégia um tanto quanto precipitada. Talvez até pelo fato de ser um amistoso, né? Então, no amistoso, assim, isso é uma coisa curiosa. A gente aqui no Brasil, por isso que dizem que o Brasil é o campeão mundial de amistosos. Os amistosos são levados muito a sério, não como um laboratório. E muitas vezes o técnico adversário, ele faz experiências, não só de jogadores, mas até de estratégia. Eu vou atacar o Brasil, vou ver o que acontece. Eu posso me ferrar, mas hoje eu posso me ferrar. Na Copa, quando eu posso me ferrar. Na Copa eu tenho que ter mais cuidados. Então, talvez até tenha sido motivado por uma tentativa de ver o comportamento da equipe dele contra o adversário mais forte. O fato é que eu achei que a Tunísia foi muito exposta. Foi para cima e agrediu, tomou gol, ficou um jogo muito franco e rapidamente estava derrotada. Com 10 homens depois também? Depois com a expulsão, mais fácil ainda ficou. Eu acho que o Brasil está jogando bem, tomou um gol de cabeça, mas é uma seleção que toma poucos gols. Do meio para frente hoje tem mais talentos. Eu acho que o Tite deveria pensar mais nessa questão do Vinícius, de tê-lo ou não no time titular. E ter ou não mais um volante. Eu acho que é possível jogar com o Paquetá ali junto com o Casemiro e tentar encaixar uma equipe mais agressiva, que tem essa velocidade dele pela esquerda. O Brasil tem condições de ser um time ofensivo e seguro, até porque ele usa laterais, especialmente lado direito, lateral zagueiro, né? Tanto o Danilo, que tem jogado como zagueiro na Juventus, como o Militão, que é zagueiro, também atua como lateral e pode atuar naquela função, e esses dois deverão ser os homens que vão ocupar aquele espaço, tudo indica, formam até ali uma linha de 3 em alguns momentos, porque não desce. Né, o corredor direito vai ficar por conta de Rafinha, Antony, um desses jogadores. Então acho que dá para jogar assim, dá para ter o Vinícius com sua velocidade, sua boa fase, seu carisma, tudo ali no time, e ser um time realmente agressivo e seguro. Tá? Um time que não vai se expor tanto. Eu acho que o Brasil está num bom caminho, melhorou muito. Agora, é importante frisar que nesses 2 últimos anos, o Brasil, digamos, 2020 para cá, passou por algumas transformações, chegaram alguns jogadores, mas também surgiram jogadores. O Rodrigo e o Vinícius, há 2 anos, não eram o que eles são hoje. O Rafinha estava ali chegando na Inglaterra, o Antony estava aqui no São Paulo. Esses caras são muito novos, eles agora estão, digamos, desabrochando. O Paquetá, quando sai do Flamengo, o Paquetá era um jogador meio peladeiro. Aí ele passa pelo Milan, não deu muito certo. Na França ele se formou como um jogador de meio campo versátil, atua como um 10, como um 8, como um 5 quase. Ele já jogou em todas as posições do meio campo do Lyon e agora está na Inglaterra, no West Ham. Então, assim, esses jogadores evoluíram também. Esses jogadores também deram um salto ali de qualidade em termos táticos, técnicos, amadurecimento. Então, o material humano é melhor e acho que dá para o Brasil fazer uma Copa realmente forte. Agora, é evidente que tem que ter sempre cautela. Os adversários não serão esses, assim, que vão oferecer dificuldades. Ontem mesmo, a Sérvia, que vai ser o primeiro adversário do Brasil, derrotou o time do Haaland, a Noruega, por 2-0. Os gols foram... Ontem jogaram os 2 centroavantes, né? O Vlahovic, que fez um gol, e o Mitrovic, que fez outro. O Kostic, que foi o destaque do Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa, eliminando o Barcelona e tudo, agora joga na Juventus, com o Vlahovic, né? O Tadic, que jogou na Inglaterra, no Southampton, que foi para o Ajax, jogando ele de meia, o Kostic pela esquerda. É um time bem perigoso da Sérvia. Tem jogadores que jogam no futebol italiano, eu estava vendo. Pois é um time de qualidade, com 2 atacantes poderosos, muito fortes no jogo aéreo, inclusive. Ontem o Brasil tomou um gol de cabeça. Então, se você imaginar o jogo com a Sérvia, deve ser muito diferente disso. Acho que o Brasil vai ser mais exigido, mais testado. A Suíça é sempre um jogo também chato, né? Então acho que na Copa do Mundo vai ser diferente, mas acho que o Brasil está preparado, me parece um time preparado para competir, não como favorito, destacado, isso tudo é oba-oba. Porque na Liga das Nações a seleção tal perdeu. Os caras estão preocupados com a Liga das Nações? Faltam nem 2 meses para a Copa do Mundo. A França, por exemplo, Mauro, que você acompanha mais do que eu vendo assim, a França na Liga das Nações, eu já começo a pensar, era a minha favorita. Você acha pelos nomes. Você acha que a França não leva a sério? Eu acho que ninguém leva a sério, assim, não é que você não levar a sério. Assim, a Copa está perto, eu vou jogar aqui tudo. Agora, eu tenho um jogo do estadual e a reta final da Libertadores está se aproximando. Digamos que fosse tudo ao mesmo tempo. Que se dane o estadual, eu vou para a Libertadores, não quero saber do estadual.
Se fosse assim um calendário. Então não é essa França já que a foi gente vai em esperar na determinados Copa do momentos. Mundo. Eu acho que não. Acho que na Copa do Mundo é outra pegada, é outra concentração, é tudo diferente. E esse é um torneio estadual da Europa, né? Fica ali enchendo linguiça ali, enchendo o calendário, um monte de jogo entre eles ali e tal. Mas não é o mais importante, né? Aliás, eles têm lá eliminatória da Eurocopa, eliminatória da Copa do Mundo, a própria Eurocopa, a Copa do Mundo e esse torneio agora. É muito jogo de seleção entre os europeus, ficam ali jogando sem parar. Eu acho que até dá até uma desanimada, assim, perde até um pouco a graça. Tanto jogo de seleção, que não tem impacto. Portugal e Espanha vão jogar, parece que vai jogar, sei lá, Flamengo e Bom Sucesso. Bom Sucesso não, Madureira. Sabe? Toda hora jogam. Acho que banalizou um pouco. Eu questiono muito esse torneio. E acho que os jogadores, a comissão técnica, todos os envolvidos, sabendo que a Copa se aproxima, é claro que está todo mundo muito mais voltado para a Copa do Mundo. Então, eu não acho que esses jogos tenham tanto significado, como para o Brasil não pode achar que a vitória de ontem tem tanto significado. Mostra um time que é capaz de agredir, de se impor diante do adversário mais fraco, ganhar com autoridade, com muitos jogadores bons, hoje num momento bem melhor do que há 2 anos, mas na Copa do Mundo é outra história, são outros adversários, e os jogos são eliminatórios a partir da segunda fase, né? E é um jogo só. Então é outra realidade. Mas acho que o Brasil hoje, ele deve inspirar no torcedor da seleção brasileira muito mais expectativa positiva do que há 2 anos. Especialmente se lembrar aquela derrota para a Argentina na Copa América no Maracanã, que foi um desastre. Aquela atuação foi uma coisa assim, pavorosa. De lá para cá melhorou bastante. Bruno Prado e Vanderlei Nogueira, a gente fala aí sobre essa situação, né? Do Brasil propondo o jogo, do Brasil atacando. Dá pra gente esperar isso do Brasil na Copa do Mundo? Porque a gente sabe, são outros adversários. A Suíça marca muito bem. A Sérvia marca muito bem. Camarões talvez seja o jogo mais fácil, realmente. Mas dá pra esperar um Brasil propondo o jogo? Porque eu fui pra Copa da Rússia e era um jogo mais chato que o outro. Não era um Brasil que atacava, não era um Brasil que animava o torcedor. Até na primeira fase, jogos fáceis, que o Brasil não jogava bem, não animava a torcida. Inclusive contra a Costa Rica, jogou mal, ganhou e ganhou no final. Agora, pra essa Copa, dá pra gente esperar um Brasil jogando mais bonito? O torcedor que for agora pro Catar, eu vou pro Catar, eu vou ver um jogo mais bonito do que eu vi na Rússia? Ou ainda é muito cedo pra gente falar isso diante dessas últimas atuações que realmente estão sendo positivas, tendo também muitos atacantes no ápice, né? Porque a gente tem Vinícius Júnior, Rafinha, Neymar, todo mundo, o próprio Richarlison, Rodrigo, todo mundo no auge, chegando nessa Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil ele é muito forte e o Tite ele sempre procurou ter um time que ataque, que seja protagonista do jogo, porque ele também nem tem muita alternativa, ele tem que atacar. E esse time é muito mais forte que o de 2018, né, Bruno? Muito mais. Eu acho que o elenco, se você comparar o time titular, talvez seja parecido, mas o elenco é muito melhor. Assim, tem muito mais opção no elenco. O Tite hoje tem muito mais opção do que ele tinha em 2018. Ele tem alternativas para mexer, mudar característica, colocar outros jogadores. Ele tem hoje um elenco muito forte. Isso é muito positivo. Eu acho que a seleção, quando faz esses amistosos, realmente assim, é difícil você fazer uma comparação direta da seleção brasileira com outras seleções. Mas dá para você comparar a seleção brasileira com ela mesma, né? O Brasil, ele joga mais ou menos contra esse nível de adversário sempre. Então, há uma evolução muito clara da seleção brasileira. E aí tem muito a ver com os garotos que surgiram mesmo, eles acrescentaram muito à seleção. O Brasil tinha muita dificuldade para furar retrancas, hoje ele tem mais facilidade para fazer isso. E o tempo de trabalho mesmo do Tite, né? Essa é uma outra diferença em relação a 2018. Ali ele tinha 2 anos de trabalho. E quando ele pegou com a missão de classificar o time para a Copa. A situação estava complicada. Então ele não teve muito tempo de fazer observação, de testar. Nesse trabalho agora foi mais longo e o Brasil rapidamente estava claro que ele estava classificado para a Copa, que ele não teria nenhum problema na eliminatória. Então o Tite testou muita coisa. O Brasil ele tem 3 formações que ele pode escolher para a Copa, porque foram testadas as 3 formações. Eu acho que uma já está meio que fora do radar, que é a formação sem o centroavante. Acho que isso aí dificilmente vai ser utilizada. Mas foi testada, com Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar e Paquetá, sem o centroavante. Foi uma alternativa testada. Contra o Chile no Maracanã, no amistoso contra o Japão, ele testou. Tem a formação de ontem, que foi a que ele mais utilizou. Também é uma formação, uma opção que ele tem. O Paquetá pelo lado, o Neymar por dentro, um ponta na direita, que é o Rafinha, e um centroavante. E tem a formação que ele jogou contra a Gana e jogou contra o Paraguai no Mineirão, jogou o segundo tempo contra a Colômbia aqui em São Paulo, que é uma formação sem um segundo volante,
que com Paquetá por dentro e Vinícius Júnior na ponta, com Rafinha, Vinícius, Paquetá, Neymar e Richarlison. Então ele tem essas opções porque ele teve tempo para testar. E todas elas, de certa maneira, foram satisfatórias. Então o Brasil ele vai muito forte para a Copa do Mundo, sim, é uma seleção competitiva. Acho que sempre há muito exagero em relação à seleção, tanto para cima quanto para baixo. Quando o Brasil perde ou não joga muito bem, fica um cenário, nossa, tá uma tragédia, nada funciona. É exagerado, como é exagerado dizer que o Brasil já é campeão do mundo porque ganhou e tá jogando bem. Então há um exagero, mas que o Brasil é um dos candidatos à Copa, e vai chegar forte, o trabalho está sendo bem feito e tem opção, tem jogador. Isso sem dúvida. E eu concordo com o Mauro que dá para jogar com a formação que jogou contra a Gana, porque o Brasil, quando ele ataca independente da formação quando ataca, o desenho quando ataca, 2, 3, 5. O Fred ontem era um quinto atacante, o Fred, quando o time está atacando, ele está ali, quase dentro da área. Então dá para fazer isso, dá para o quinto elemento ser o Paquetá por dentro e o Vinícius na esquerda. E como eu falei, aí até é uma informação, a atuação de sexta agradou a comissão técnica da seleção. Então é uma alternativa que pode ser utilizada sim na Copa do Mundo. Agradou, o teste foi positivo. Então é um time forte, um time que tem variações, tem jogadores, tem opção, mas claro, é um torneio que vai ter outros times fortes. Porque também tem muito assim, quando o Brasil perde, parece que o Brasil, ele perde porque alguém, sempre tem aquelas conversas, porque alguém se vendeu, alguém pipocou, alguém não sei, não, às vezes você perde porque tem adversário bom também do outro lado. E já na primeira fase vai ter adversário bom. O sorteio não foi muito bom para o Brasil. Acho que você tem um lado meio assim, mais negativo, é que o sorteio não só da primeira fase, como do caminho. Mais o da segunda, né? Sim. A segunda fase vai ser muito logo o Uruguai ou Portugal, né? A primeira fase, acho que Sérvia e Suíça são adversários chatos. Camarões Camarões não deve ter nenhuma resistência. Aí você pode pegar o Uruguai ou Portugal, nas quartas você pode vir Alemanha, Espanha, e claro, semifinal, final é sempre difícil. Então o sorteio, acho que desde a primeira fase o sorteio não foi bom, mas eu acho que é uma seleção preparada para encarar e competir contra qualquer adversário. Agora, Vanderlei, o Vamp ontem apostou que ele não vai ter esse quinteto ofensivo na Copa. O Vamp acha que ele não vai de quinteto ofensivo, até por conhecer o Tite. Você concorda? Porque o Bruno e o Mauro dizem que pode ser esse quinteto que ele use para a Copa do Mundo. Ou não, esse quinteto vai ficar mais para enfrentar a Gana mesmo, que é mais fácil, e talvez para ser uma opção se estiver perdendo. Tá perdendo um jogo, já sabemos que podemos usar um quinteto ofensivo. Boa tarde a todos. Olha, começando pela sua pergunta, eu não acho que ele vai mudar de forma radical. Acho que ele vai ser conservador e essa alternativa é para momentos especiais, quando ele entender que pode colocar, que a coisa não é tão complicada, mas eu acho que ele vai continuar com o que está fazendo, e todo mundo já sabia, a gente tem falado aqui há tanto tempo que todo mundo conhece já o time que vai começar a Copa do Mundo. Seria o quê? Um 4-4-2? É o time tradicional. Como ele começou, né? Começou o jogo. É isso. Outra coisa, quando enfrenta time fraco, é o discurso que a gente faz aqui, eu pelo menos faço, você tem que marcar gols e ganhar. Então o Brasil enfrentou Gana, molezinha, e Tunísia e passou com muita facilidade. O que me incomoda muito, primeiro, o Brasil, mesmo jogando a maioria dos jogos da seleção brasileira foram jogos que não atraíram, que você não parou para assistir, a não ser por extrema necessidade ou por função profissional. Foram jogos chatos, a gente sabe disso, mas os números mostram uma campanha impecável. De cabo a rabo, sem dúvida, mais de 80% de aproveitamento do trabalho do professor Tite, enfim, tudo isso a gente já sabe. Nesses últimos momentos, jogou bem, foi gostoso ver a seleção brasileira. Tá ótimo, tá jogando bem, próximo da Copa do Mundo, legal, tudo bem. O que incomoda, eu ia dizendo isso, é algumas manchetes que induzem torcedores a achar que já podem comprar a faixa de Hexa. É esse o problema. Ontem surgiram 2 ou 3 manchetes. Veja só, o Mauro que gosta muito dessas estatísticas, o nosso Mauro César Pereira, assim, toda vez que o Brasil foi campeão, o último jogo ele ganhou. Pronto, essa é a manchete. Depois eles vão explicar lá embaixo. Mas é a manchete. Então todo mundo, o último jogo, atropelamos a Tunísia, já compensa colocar à venda a faixa de hexacampeão. Gente, o Brasil enfrentou Lucerna em 2006 e ganhou de 8-0 e não foi campeão. Em 2010, passou pela Tanzânia como último jogo, 5-1 e não foi campeão. Eu posso recuar no tempo. Quer dizer, a turma coloca só os títulos e vincula para... Então, aquele negócio, se amanhecer com sol, a gente cresce. Toda vez que o Brasil estreou num dia ensolarado, ele foi campeão.
Sabe, eu acho isso induz o torcedor a acreditar em coisas irreais. Será uma outra disputa. A Sérvia não vai ser a Sérvia que você está vendo hoje, né? A Suíça, da mesma maneira, os outros adversários. E o Brasil pode ser muito melhor do que apresentou nesses 2 últimos jogos. Ou não. Quer dizer, ele sempre mesmo saindo vaiado, esculhambado, jogo fraco, escalação errada, aquele negócio todo, sempre ele aparece como um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo. É sempre assim. Então, essas 2 apresentações, ele cumpriu aquilo que tinha que fazer. Ganhou de 2 adversários fracos, o time jogou bem. Eu começaria com os reservas, eu já falei aqui várias vezes, porque eu acho que ele tinha que testar todo mundo para jogar. Ontem só não jogou quem? Não jogou o goleiro. Rodrigo. Né? E quem, não, Rodrigo. Vinícius Júnior. Não, o Firmino. Não. Quem? Firmino. Só os 2. Os outros ele colocou... Não foi titular. Para jogar no segundo tempo. Tudo bem, ele que manda. Eu começaria com o time reserva, porque eu gostaria de ver o banco em ação. O time titular a gente já sabe, está a prova aí, quem vai começar. Mas, de qualquer maneira, não importa. Agora, dia 7, a gente vai conhecer, dia 7 de novembro, a convocação final, sem novidades, todo mundo já sabe quem vai. Depois, dia 14, começam os treinamentos, tem 10 dias até a estreia no dia 24 contra a Sérvia. É isso que nós... Agora, excesso de que seleção vim aqui só para pegar o título, esquece isso. Vai ser outra competição, com outro foco, com outra disposição. A gente tem que falar, eu pelo menos falo isso, para não crescer essa expectativa do jeito que está, vamos atropelar. Eu não tenho essa precipitação de comprar faixa.